Deixa eu ver se dá para fazer um regime dessa leitura do sistema mundial, desse sistema que impera no mundo inteiro. Esse sistema que pertence a uma elite mundial, a um grupo de poderosos que mandam no mundo e que já controla o mundo há muito tempo, porque na verdade o mundo é controlado pelo inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, que foi aquele que ofereceu para Jesus, te darei todas as riquezas desse mundo. Jesus não aceitou, mas antes de Jesus veio muitos imperadores, muitos reis que aceitaram essa riqueza, e após ele também existem pessoas, imperadores mandando no mundo. E aí essa elite mundial, essa elite global, ela já manda no mundo através da velha ordem, que é uma forma através da globalização, através do capitalismo, que é o regime que mais impera no mundo, esse regime político-administrativo, socioeconômico, e é o que impera onde existe muitas riquezas na mão deles, desses dominadores, só que existe uma pequena quantidade na mão de pequenos empreendedores, de pessoas que estão iniciando, porque existem classes sociais, e essas classes, dentre essas classes existe a classe média, essas pessoas da classe média, elas conseguem ter ali a liberdade para produzir, para administrar, para criar riquezas, e elas podem até crescer e se tornar concorrente com esses líderes mundiais. Por isso esses líderes não querem governar mais dessa forma, eles querem a nova ordem mundial, onde eles vão controlar todas as riquezas e impedir que outras pessoas, que outras classes existam, que outras pessoas compitam com ele. Então eles se juntam para formar a nova ordem mundial e colocar em prática no mundo inteiro. Nessa nova ordem vai existir apenas a classe deles, dominante, e a classe do pessoal que vai trabalhar e construir a riqueza, que vai servir de trabalho braçal, que vai servir ali como geradores da riqueza, né, como massa, né, fornecedora de mão de obra. E aí, qual é esse regime político-administrativo que serve, que mais serve, né, tem mostrado que serve para a nova ordem mundial? É o comunismo. O comunismo, onde ele tem colocado em prática, essa elite mundial, ela pode governar os países, país por país, através do líder de cada país, através daquele líder, então se torna mais fácil. E o comunismo, onde ele tem existido, ele tem é, os, os, os períodos, a gestão tem sido bem ampla, então é mais fácil, não precisa estar trocando a cada 4 anos, ter uma eleição para ter que trocar um novo líder, não. Já fica ali aquela mesma ideologia comandando por muito tempo, então é mais fácil. Essa elite não tem que se preocupar, estar ali no pé, ela pode ficar tranquila porque tem ali um governo em cada país governando para eles, né? Governando as coisas para que as coisas facilitem para ele, né? Então, a cada governo eles que determinam, vamos colocar aquele cara como presidente naquele país, vamos colocar aquele líder naquele outro país. E aí quando tem um líder que não quer aceitar se vender para o sistema, eles dizem, esse ali vamos tornar inelegível, não vamos deixar ele entrar mais nunca porque ele não quer acordo, ele não quer fazer parte do sistema, então eles vão perseguir. E aí para perseguir eles têm toda uma força a seu favor, eles têm a mídia, pois eles patrocinam muitas mídias, eles patrocinam o cinema para influenciar a cabeça das pessoas, fazendo filmes que levam as suas informações e muitas vezes doutrina as pessoas. Pessoal no mundo da música, em todos os campos existem pessoas, até mesmo nas religiões. E aí esses líderes, eles patrocinam pessoas para se filtrar dentro de cada um desse setor onde existem os humanos. Então essa elite mundial vai utilizar esse regime político-administrativo chamado comunismo, pois ele é um do regime que melhor serve para eles comandarem, né, o mundo. E aí, para implantar o comunismo dentro de cada país onde já impera, onde já existe outro regime, vai existir uma resistência ou dificuldade, principalmente se aquele país tiver ali um mercado particular, né? Tiver ali uma propriedade particular, se tiver o setor particular forte. Se tiver empresas, empresário, muitos empresários num determinado país, vai ser difícil. Então tem que enfraquecer, tem que eliminar essas empresas, tem que afugentar, tem que usar todas as armas, causar insegurança para que aquele investidor abandone aquele país, abandone aquele investimento.
tem que causar guerra, tem que causar o terror, né. Tem que os governos muitas vezes criar programa que aumenta o imposto, dificultando a vida daquele empreendedor. Para quê? Para ir derrubando a força que aquele setor particular tem naquele país, para que assim aquele país vire um caos, e aí o governo comunista pode entrar, o comunismo pode entrar mais facilmente. Porque o comunismo é um regime que diz que ele tem que eliminar a propriedade privada, tem que eliminar o setor privado, né. Então ele tem que abolir a propriedade privada, nada é de ninguém, mas sim todas as coisas são do governo. O que existe naquele país, né, limitado por aquela fronteira, aquele território que está sobre aquela lei, pertence ao governo e aí pertence a todas as pessoas, né. E alegam que é para distribuir de igual forma para toda a sociedade, para ter uma sociedade igualitária, né. Alegam isso, e aí muitas pessoas que estão na miséria, eles vão aceitar esse comunismo, achando que ele vem para salvar, que vai ser realmente bom, que eles vão ter ali uma igualdade, né, bem sustentada, e que o governo vai conseguir fazer isso sem explorar eles, sem colocar eles como escravo da sociedade. Então uma das coisas que o comunismo faz é abolir, a propriedade privada. A propriedade privada é um tropeço no caminho deles. Não tem que ter. E aí não tem que ter a família, porque a família é quem dá origem à propriedade privada, então tem que dar um jeito, através de leis progressistas, eh, de ir dificultando a harmonia familiar, a harmonia dessa estrutura familiar, né. Então vai ter que ir destruindo essa força que tem as famílias em um país. E aí a família é apoiada pela religião, pois a família está ali constantemente, em harmonia ali, alinhado com, o ser superior, né, que te dá proteção, que te ilumina, que te instrui. Então, as famílias, elas, geralmente, né, os trabalhadores que tem no nosso país, por exemplo, eles seguem, eles seguem os princípios de Deus, né, eles são a maioria deles são conservadores, a maioria querem uma religião, querem seguir, querem ter um protetor, acreditam no Criador. E aí isso dificulta o comunismo, pois o comunismo quer destruir tudo isso para poder ele ser implantado. Então o país tem que estar um caos, as empresas têm que estar quebradas, as pessoas têm que estar ali sofrendo, implorando por um salvador, implorando por uma salvação, por um regime, para poder eles aceitar o comunismo. Aqueles que aceitam acreditando que esse regime é bom, realmente vem para salvar, como eles dizem, já acreditam e já apoiam desde de antes. E os outros, eles vão ter, quando estiver na miséria, eles vão ter que aceitar, porque não vai ter mais saída, né? Após o comunismo ser implantado, não tem mais como sobressair. Então é isso, né? Tem as pessoas que batem contra esse sistema e contra essas pessoas que querem governar através desse regime, elas são perseguidas por quem apoia esse regime, ou por quem está com algum pacto, por quem está ganhando dinheiro junto desse regime, junto desses planos, desse projeto. É um projeto gigantesco através de líderes mundiais que se juntam para formar esse grande império em conjunto, essa administração mundial que vai controlar o mundo para eles. E aí eles vêm desde longe, desde muito tempo, doutrinando a população, sempre pregando que esse regime é bom, esses modelos que eles colocam em prática são bons, e as pessoas vão se apegando a isso e estão bem condicionadas, e aí eles não sentem mais resistência nem dificuldade para implantar cada vez mais as suas leis. Então é isso que está acontecendo no mundo, em muitos países, em muitos lugares. As pessoas realmente têm pessoas com interesse em levar os países ao caos, né, em destruir as economias, em não ter produção, em destruir a propriedade privada, porque o país precisa estar destruído para poder ser implantado o regime que eles querem. Na verdade, isso está fazendo a vontade de quem quer explorar os humanos, né? Então, e usa os humanos, humanos explorando outros humanos, porque a influência de quem quer que o plano da humanidade não dê certo, o plano que Deus criou para os humanos de ser feliz não dê certo, de prosperar, de procriar, de crescer, de multiplicar, realmente não dê certo. Então, essa influência vem do alto, vem de um poderoso, que a gente sabe quem é, que é o inimigo de Deus. E aí, nos países onde querem instaurar o comunismo,
tem que usar todas as armas que fazem facilitar e gerar as condições para que ele seja implantado, né. Para destruir uma economia, basta causar insegurança, e aí tudo que vem para trazer insegurança, como a lei do furto por necessidade, as ideias, as ideologias que diz que há uma lógica no assalto, as leis que permitem que propriedade seja saqueada, invadida. Então, o desarmamento, a população tem que estar desarmada, porque senão a população, ao perceber, eles vão reagir e não tem que reagir. O comunismo quer o país, o caminho livre para ele adentrar, mesmo depois que esteja instalado. Só quem vai estar armado é aquela guarda que cuida ali dos administradores, que protege os administradores. A população não pode mais se manifestar nem falar nada. A imprensa não pode falar tudo o que quer. As televisões que funcionam nesses países é controlada pelo governo, só pode ter uma, duas ali, pouca, né? Não tem concorrência ali da imprensa, dos meios de comunicação em um país, é apenas um que pode falar, ou dois ali, controlado pelo governo. Então tem ocorrido isso nos países onde já foi colocado em prática. E a gente sabe de tudo isso, né? E estou tentando fazer aqui um resumo para que as pessoas possam ir percebendo, né, cada vez mais o que está acontecendo no mundo, né? Há uma elite mundial que controla o mundo e ela controla muitas vezes através dos países, dos governantes, dos líderes que vão governar cada país, e eles têm conseguido colocar em prática as suas agendas, a sua vontade, os seus planos.